Olá, mais uma aula Paraná para você. Eu me chamo Neckel, professor Wagner Neckel, e essa aula é de matemática da primeira série do ensino médio. Lembre, é sempre importante revisar todas as aulas. Quando você perdeu algo, ficou assim com dúvida, volta nas aulas anteriores, assiste os vídeos, porque estão todas gravadas no canal Aula Paraná do YouTube. Isso mesmo, a gente está na TV aberta, nós estamos no YouTube, no aplicativo Aula Paraná. E depois de assistir todas essas aulas, não esqueça de entrar no Classroom e realizar as atividades. Muito importante essa interação nesse momento com seus colegas e com o seu professor. Beleza? Vamos lá, gente. Olha só, nós estamos falando de função quadrática, função do segundo grau. A função do segundo grau, nós já falamos em aulas anteriores, ela tem duas raízes. E essas raízes elas podem ser raízes reais, iguais ou distintas, ou podem ser raízes não reais, ou seja, não existe as raízes de uma função dentro do conjunto dos números reais. A gente está falando de um conjunto de número complexo, do que a gente já falou em aulas anteriores, e isso é muito fácil de identificar quando a gente utiliza o discriminante, que é o valor do delta. Tá tentando lembrar o que é delta, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a função. Nessa aula, nós vamos voltar a falar de raízes da função. E nas aulas que vêm em sequência, ainda trabalhando com as raízes da função, até chegar na análise gráfica. Olha, um pouquinho de tudo que nós vamos aprender em relação à função quadrática. A forma de escrita, a leitura da sua forma completa, da sua forma reduzida, principalmente nessa aula, a forma de resolver usando a fórmula mais famosa, uma das mais famosas, né, dentro da matemática, que é o teorema, além do teorema de Pitágoras, também aqui para resolver a fórmula de Bhaskara. Fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Enfim. Definição para vocês, a forma de escrever a equação do segundo grau, né? A função, ela tem três coeficientes, coeficiente A, B e C, que precisam ser identificados, senão a gente não segue com a solução de suas raízes. Eu preciso identificar o coeficiente A, que acompanha o termo x quadrado, o coeficiente B, que acompanha o termo x, e o coeficiente C, que é o termo independente, né? A condição aqui de A, B e C serem reais e o A ser diferente de zero, porque se o A é zero, elimina o termo do x quadrado e ela deixa de ser uma função quadrática, volta a ser uma função de primeiro grau. Conceitos revisados, vamos em frente. As raízes de uma função quadrática, também conhecido como zeros de função, são dois valores numéricos que, quando substituem a variável x, anulam a função. A forma de resolver essa função, essa equação do segundo grau, na sua forma completa, é da seguinte maneira. Vamos ver. Função ax² mais bx mais c. Eu quero determinar os valores de x que zeram essa função. Então, eu escrevo a função igual a zero. Quando eu escrevo essa função igual a zero, eu encontro a equação ax² mais bx mais c igual a zero. Nesse momento, eu identifico os três coeficientes e aplico a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Essa fórmula resolutiva, ela vem com referência a esses três coeficientes, A, B e C, como nós já vimos também na aula anterior. Então, a forma completa, na sua forma completa, a equação do segundo grau é resolvida dessa maneira. Primeiro, o discriminante delta, nós calculamos b² menos 4ac. Depois, a gente resolve a variável isolada, que no caso aqui é o x. X igual menos b mais ou menos o valor de delta encontrado, dividido por 2 vezes a. Essa é a forma de resolver
a função do segundo grau, igualada a zero, chega a uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, completa, ou seja, ela tem os três termos, A, B e C. Ah, professor, mas essa fórmula de Bhaskara, é possível de usar ela para resolver também a fórmula quando essa equação do segundo grau não está completa? Sim, mas tem outras maneiras, outros caminhos mais curtos também para se chegar na resposta quando essa equação do segundo grau não é completa. E nós vamos ver nessa aula, hein? Fica ligado. Um pouquinho de prática. Determinar as raízes da função f de x igual a menos 2x² mais 10x menos 12. Então, menos 2x² mais 10x menos 12. Vamos para o quadro? Me acompanhe. Função dada, f de x igual a menos 2x² mais 10x menos 12. Para eu resolver, encontrar as raízes da função, eu pego esta função igual a zero. Quando eu pego a função igual a zero, na função eu vou substituir toda a expressão matemática que a define. Menos 2x² mais 10x menos 12 igual a zero. Antes de calcular o discriminante delta e também os valores de x, vamos seguir 3 passos, como o professor está fazendo nas aulas anteriores. Primeiro passo, identificar quem é A, B e C na minha equação. Quais são esses coeficientes A, B e C? Coeficiente A, valor que acompanha o x², então menos 2. Coeficiente B, valor que acompanha o x, então mais 10. Coeficiente C, termo independente da função, então menos 12. Primeiro passo resolvido. Estamos em busca das raízes dessa função, hein? Segundo passo, o cálculo de delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Lembra a dica do professor? Sempre escreva a expressão antes de começar a substituir. Então, escreve a expressão de delta e quando for substituir, substitua todos os valores entre parênteses, para não errar os sinais. Delta igual B mais 10. Então, mais 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, vale menos 2. Vezes o C, que vale menos 12. Então, dica do professor Neckel aqui. Primeira potência e já resolve todas as multiplicações. Valor de delta. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Muito bem. 100. 2 vezes 12 são 24. 2 vezes 12, 24. 4 vezes 24 são 96, né? 24, o dobro 48, o dobro 96. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Então, a gente tem 100 menos 96. Qual é o valor de delta? Delta igual a 4. Mais uma interpretação de que a gente já falou nas outras aulas. O delta é positivo. Então, a gente segue com o cálculo sabendo que eu vou encontrar duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e diferentes. Vamos então para o terceiro passo aqui. Nosso modelo, né, de forma resolutiva da equação de segundo grau.
x isolado, x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x igual. Vamos substituir, não esqueça, entre parênteses. Vamos substituir quem? Os valores conhecidos. B, delta e o valor de A. Menos B. B mais 10. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Valor encontrado, 4. Uma raiz quadrada de 4. Dividido por 2 vezes A. Valor de A, menos 2. Mais uma dica na solução aqui. Resolve o jogo de sinal do menos b, resolve a raiz quadrada e no denominador já resolve a multiplicação. Vamos economizar linhas. X igual menos com mais, menos, então, menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada de 4, 2. E no denominador, 2 vezes menos 2, menos 4. A partir dessa linha, nós separamos o cálculo em 2. Você lembra? Usar o positivo para determinar a primeira raiz e usar o negativo da raiz para determinar a segunda raiz da função. Então, eu fico com x' igual menos 10 mais 2, dividido por menos 4, menos 10 mais 2. Tenho 2, tira 10, fica faltando 8. Então, menos 8 dividido por menos 4, isso dá mais 2. E para fechar, x duas linhas, eu utilizo o menos dessa expressão anterior. Menos 10 menos 2, dividido por menos 4. Menos 12, dividido por menos 4. 12 dividido por 4, 3. Menos com menos é mais. Então, mais 3. Solução, conjunto de solução, mais 2 e mais 3. Tanto 2 quanto 3 é raiz da função menos 2x² mais 10x menos 12. Repetindo, né? A sequência, os 3 passos para a gente resolver essa função quadrática, encontrar as raízes dessa função quadrática. E ela está, lembra, ela está no modelo completo. Você conseguiu identificar os valores A, B e C diferentes de 0. Vou deixar um pouquinho para você praticar agora. Uns minutinhos para você resolver as raízes dessa função e eu já volto com a resposta. Vamos lá?
Conseguiu resolver? Bem, olhou a função, igualou a zero, identificou os três coeficientes, calculou o valor de delta, calculou os valores de x. Vou fazer com vocês, tá? Olha só. Quais as raízes da função definida por f de x igual a menos 2x² mais 4x menos 2. Vamos para o quadro, identificar os coeficientes e determinar o valor dessas raízes, né? Dos zeros dessa função. Pegando essa função igualando a zero, eu encontro o modelo completo da função quadrática. Menos 2x² mais 4x menos 2 igual a zero. Termo x², termo x, termo independente. Eu encontro A, o valor de B e o valor de C. Primeiro passo. O segundo passo, o cálculo do delta. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Escreve o valor de delta, substitui o B, o A e o C entre parênteses, calcula o quadrado, a multiplicação, você vai encontrar o valor de zero. Zero, isso aí, professor, encontrei zero. O que acontece agora? Bem, da nossa análise anterior, quando o discriminante delta dá zero, significa que eu vou encontrar duas raízes reais e iguais. Mas como assim, professor, duas raízes reais e iguais? Sim, nós vamos encontrar dois valores iguais para o valor de x, tanto x1 quanto x2. Vamos seguir? Terceiro passo, escreve a equação final, né, a fórmula final, x igual menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, substitui o valor de b, o valor de delta, o valor de a, todo entre parênteses, resolve o menos b, o raiz, né, a raiz, o denominador. Quando você fizer isso, você vai identificar que a raiz de zero é zero. E quando você vem já separando o positivo e o negativo, você percebe que essa parte da raiz já some. Então, eu fico com menos 4 mais 0 é menos 4. Quando substituo o b por 4, fica menos 4. Quando eu multiplico embaixo 2 vezes a, que é o menos 2, dá menos 4. Menos 4 por menos 4 simplifica mais 1. E quando eu utilizo o menos da raiz de 0, que é 0, ficaria aqui menos 0. Então, menos 4 mais 0, menos 4 menos 0, continua sendo menos 4. Menos 4 por menos 4 também dá 1. Então, a solução, aqui, as raízes são duas raízes reais e iguais. Sim, duas respostas iguais. Na verdade, o zero dessa função é o valor de mais 1. Vamos seguir? Professor, e quando essa função não estiver completa, não tiver os três termos, posso proceder da mesma maneira? Sim, você pode resolver da mesma forma. Você pode resolver observando quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Provavelmente, quando ela é incompleta, ou B é zero ou C é zero. Você segue normalmente, identificando os coeficientes, calculando o valor de delta e calculando o valor de x no final, usando a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Mas tem outro caminho mais curto também. Poxa, professor, não vou usar Bhaskara, posso resolver de outra maneira? Pode. Vou ensinar você nesse momento. Quando a solução envolver uma equação do segundo grau incompleta, olha só o exemplo que eu tenho de função incompleta. F de x igual a ax² mais c. Aqui você vai conseguir observar apenas o coeficiente a e o coeficiente c. Não tem o termo x. Então, b vai ser zero nesse primeiro caso. O que eu faço quando b é zero? Quando b for zero, não precisa usar a fórmula, né, de Bhaskara. Você pode isolar o x². Quando você isola o x², automaticamente você tira a raiz quadrada do outro termo da equação. Vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui, f de x igual a ax² mais bx. Não tem o termo c. O termo c é zero. Como proceder nesse caso?
Vamos colocar o x em evidência, né? Fator comum x em evidência, fator comum da nossa variável em evidência, igual a zero. Também é um caminho mais curto para a solução. Vamos calcular as raízes dessas duas funções incompletas. 3t ao quadrado menos 75t. 3t ao quadrado menos 75t. De forma incompleta. Vamos para o quadro? Vamos lá. Letra A, menos 3t ao quadrado mais 75t igual a zero. O contrário, né? O sinal aqui. 3t ao quadrado menos 75t. Quando eu igualo a zero e não tenho o meu coeficiente c, eu posso colocar a minha variável, o t em evidência. Quando eu coloco o t em evidência, porque ele é um fator comum nas duas parcelas, né, nos dois termos, eu coloco o t em evidência. Colocando o t em evidência, t multiplica 3t para voltar a ser 3t quadrado, e t multiplica menos 75 para voltar a 75t. O que isso nos ajuda, professor? Ora, para um produto ser zero, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Não tem como uma multiplicação dar zero se um dos dois fatores não ser zero. Então, t igual a zero é a minha primeira solução. E na equação 3t menos 75 igual a zero, eu vou isolar t. E encontro o meu t duas linhas, que seria a segunda solução. Então, 3t igual a 75. t igual a 75 dividido por 3. t igual a 25. Seria a minha segunda solução. Aqui eu tenho a solução das duas raízes. 0 e 25 são solução dessa equação, né? São raízes dessa equação, ou melhor, são raízes da função quadrática apresentada. No item B, eu tenho a função também incompleta, 18 menos 2x². Então, vamos resolver aqui do lado. A outra é 18 menos 2x². Se eu igualar a zero, eu vou perceber que o A é menos 2, o termo do coeficiente B não tem, então B é zero, e o termo C é o 18. Para eu resolver isso sem a fórmula de Bhaskara, eu vou isolar o x². A minha solução aqui é isolar o x². Vou ficar com menos 2x² igual a menos 18. Passo 18 subtraindo. Passo menos 2 dividindo, com a intenção de isolar o x². Então, menos 18 dividido por menos 2. Menos 18 dividido por menos 2 dá 9. E aí eu tiro a raiz quadrada de 9. Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, mais ou menos 3. Duas raízes reais e diferentes, né? Mais 3 e menos 3 raízes desta função. Dois caminhos diferentes quando a minha equação de segundo grau é incompleta. Pode utilizar esse caminho que dá a mesma solução de utilizar a fórmula de Bhaskara. Agora é com você. Uns minutinhos para você resolver dessa forma que o professor falou agora a função A e a função B. A gente já volta com a solução.
foram duas funções, são duas funções incompletas, hein? Como é que ficou a resposta? Vamos olhar no quadro. P² mais 5P igual a 0. Coloco P, que é fator comum, em evidência. E aí P', 0, P duas linhas, menos 5. Encontrou a solução? É essa mesmo? Coloca um certo aí, hein? Seu caderno, corrige. Na letra B, 12 menos 3x², isolo o x², também é uma função incompleta, falta o nosso coeficiente b, né? B é 0, não tem o termo x. Isolando o x², fica menos 12 dividido por menos 3. Usando aí, né, o princípio aditivo, o princípio multiplicativo da equação, isolando o x². X² igual a 4, raiz, né, mais ou menos a raiz de 4, resposta mais ou menos 2. Beleza, gente? Último exercício, um tempinho para vocês resolverem. Leia com atenção, eu já volto com a leitura desse exercício e também com a solução. Beleza? Vamos lá. Esse é aquele tipo de exercício que você tem que ler com calma. Ler com calma, tira os dados do exercício e, claro, vai resolver pela função quadrática. Preste atenção na leitura. Um objeto foi lançado do topo de um edifício de 84 metros de altura, com velocidade inicial de 32 metros por segundo. Quanto tempo ele levou para chegar ao chão? Utilize a expressão do segundo grau de D igual 5t² mais 32t
que representa o movimento de queda livre de um corpo, né? Então, quando você lança o objeto, ele vai fazer uma trajetória parabólica até o chão, e essa distância que ele está percorrendo, né, representada pela essa equação do movimento de queda livre do corpo, ela é em função de t, e esse tempo em segundos. Quanto ele vai... Qual é essa distância que ele vai percorrer até o chão? É a mesma distância da altura do edifício, de 84 metros. Vamos para o quadro para resolver? Então, basta eu buscar o valor de t para que a distância seja de 84. Então, o professor escreveu o seguinte aqui. Se d é 5t ao quadrado mais 32t e a distância que ele precisa percorrer é de 84 metros, eu vou igualar a equação de d igual a 84. Mas mesmo assim não está no modelo de função quadrática, né, de equação do segundo grau. Eu preciso trazer 84 para antes da igualdade para ficar com os três termos igual a zero. Observando esses três termos, eu identifico que A vale 5, B vale 32 e C vale menos 84. Primeiro passo, identificou os coeficientes. Segundo passo, cálculo do delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, 32 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 84. Isso traz 1.024 mais 1.680, que dá 2.704. Muito bem, delta positivo, vou encontrar dois valores reais diferentes. Terceiro passo, x isolado. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo b, o delta e o a, eu encontro menos 32 mais ou menos a raiz de 2.704, que é o 52, dividido por 2 vezes 5, que é o 10. Então, na soma para o x', eu encontro 20. 20 por 10 dá 2. Na subtração aqui da raiz, eu encontro 32 menos 52 menos 84. Dividido por 10 dá menos 8,4. Os dois valores são raízes da função, mas o valor que responde o exercício não pode ser um valor negativo, porque a gente está falando de a distância em função do tempo. E o tempo a gente aceita como valor positivo. Então, depois de 2 segundos, né, é o tempo que leva para esse objeto chegar ao chão. Essa foi a aula de função quadrática, falando da solução de suas raízes na equação completa e na equação incompleta. Perdeu alguma coisa? Volta nas aulas gravadas do YouTube e não perca a próxima aula.